Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos estar falando sobre a Era Mao Tse Tung e suas consequências. Bom, antes de entrarmos assim no assunto do vídeo, tem umas pequenas ressalvas para fazer aqui, sendo que a primeira delas se refere a como é que vão ser as coisas depois do vídeo da Segunda Guerra Mundial, porque depois do vídeo da Segunda Guerra Mundial vem a Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial tem que vir a Guerra Fria obrigatoriamente. Então agora os próximos vídeos vão ser um pouco mais relacionados a esse tema da Guerra Fria. E como nesse período tivemos muitas revoluções, eu prefiro falar das principais delas individualmente. Revolução Cubana, Revolução Chinesa, a Alemanha Dividida. E depois fazer um apanhado geral de tudo isso num vídeo da guerra, sobre a Guerra Fria em específico. Em geral, talvez também um vídeo sobre a Guerra do Vietnã. Mas, enfim, todos esses vídeos de evoluções que vão acabar entrando aqui no canal são principalmente para deixar um pouco mais esclarecido, porque no vídeo da Guerra Fria eu não vou poder entrar muito nos pormenores de cada uma das revoluções, só fazer um apanhado geral, porque senão ia tomar muito tempo e cansar, obviamente, a paciência de vocês. Enquanto a segunda ressalva se refere a que esse é o nosso 30º vídeo, não é? Então, por conta de ser o 30º vídeo, eu escolhi o tema da Revolução Chinesa, que é um dos temas que eu gosto bastante de falar e estudar a respeito também. Então, vamos pro vídeo. Então, antes de mais nada, após a queda da monarquia, né, aquela revolução que já foi muito falada em outros vídeos, mas falando mais uma vez, foi que a monarquia ela estava sendo humilhada pelas potências europeias, então o povo ficou com raiva da monarquia, derrubou a monarquia, e quem liderou essa tomada da monarquia foi a figura de Sun Yat-sen, que conseguiu o seu objetivo de derrubar a monarquia em 1911. E ele criou o Partido Nacionalista, ou Kuomintang. E então, após essa revolução e derrubada da monarquia, o Kuomintang ganhou o poder porque tinha tido um papel mais atuante no meio dessa revolução. Então, nos seus primeiros anos, eles estavam muito focados em derrotar algumas rebeliões internas, como a dos senhores da guerra, que não estavam muito afim de mudarem de sistema governamental no momento. Então, durante esse período de distração, é fundado o Partido Comunista Chinês em 1921. Então, a figura de Mao Tse Tung surge se tornando uma das grandes lideranças do partido. Inicialmente, o Partido Nacionalista e o Partido Comunista Chinês tentaram construir relações entre si, principalmente por conta da mediação da União Soviética, que, por incrível que pareça, tinha grandes interesses em cooperar com os nacionalistas, que apesar de seus ideais serem um pouco dentro da lógica marxista burgueses, segundo a União Soviética, ainda não estavam no ponto histórico para fazer essa transição da fase burguesa, capitalista, para a fase socialista e depois para o comunismo. Então a União Soviética, em outras palavras, está dizendo que os chineses eram muito ignorantes ainda para entrarem no comunismo. Mas eles já tinham esse interesse, a União Soviética, Stalin, tinha esse interesse de pôr Mao Tse Tung no poder já desde o começo. Não necessariamente a figura de Mao Tse Tung no poder, mas o partido dele, com certeza. Se não pudesse pôr Mao Tse Tung, então punha alguém do partido, mas o interesse principal era pôr o comunismo na China.
Então eles estavam inicialmente mediando essas negociações entre o Partido Nacionalista Chinês e o Partido Comunista Chinês, devido a ambos terem boas relações com a União Soviética. Com isso, a União Soviética ganha muita influência na política chinesa. Só que morre Sun Yat-sen, e quem assume é Chiang Kai-shek, como novo líder do Kuomintang, na maioria das vezes se referindo a si mesmo como Generalíssimo Chiang Kai-shek. Ele começa então a perseguir os comunistas. Então, como resultado, os comunistas vão iniciar a Grande Marcha de 1934 a 1935, que não é à toa que foi a Grande Marcha ou Longa Marcha. Como você pode ver, essas setas aí foi tudo isso caminhado a pé em um ano. Atravessaram boa parte da China porque estavam fugindo dos nacionalistas. E durante esse período, muitas pessoas morreram de fome, morreu de cansaço, ficou para trás, morreu por causa de bomba, morreu por causa de tiros, porque eventualmente os nacionalistas chegavam perto e atiravam, obviamente. Só que com essa grande marcha nós temos então esse início da Guerra Civil Chinesa, que vai ter uma pausa por causa da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que faz parte da Segunda Guerra Mundial, porque em 1977 o Japão declara guerra à China, invade a China, o massacre de Nanquim, a invasão da Manchúria, a criação do que é o Estado Fantoche de Manchukuo, não é? Então, nesse período aí, os comunistas e os nacionalistas, embora de vez em quando matassem uns aos outros, no momento estavam, em sua maioria, tentando defender o seu país para depois voltarem a lutar entre si. Em outras palavras, só nós temos o direito de lutarmos contra nós mesmos. Então, no meio dessa Segunda Guerra Sino-Japonesa, que fazia parte da Segunda Guerra Mundial, os chineses vencem porque o Japão perde para os aliados. Apesar de perderem alguns territórios no meio do processo, a China em geral venceu. Então, com o fim da guerra, os comunistas haviam ganhado muita popularidade, principalmente porque os nacionalistas não tinham muito esse trabalho de criar boas relações com o povo. Os comunistas eles tinham mais esse interim de criarem laços com o camponês, com os operários, com as pessoas menos favorecidas, até porque foram eles que principalmente defenderam as vilas, enquanto os nacionalistas ficavam principalmente nas suas áreas mais bem protegidas, como a cidade de Pequim, Xangai, as grandes cidades, os grandes centros ou os grandes feudos chineses. Então, os nacionalistas ficam isolados nesses bolsões de resistência e eles acabam perdendo Pequim e fogem para a ilha de Formosa, que hoje é Taiwan. Então, Mao Tse-tung funda a República Popular da China em 1º de outubro de 1949. Com isso, ele decide que é necessário iniciar várias transformações na China. Com o apoio da União Soviética, ele promulga medidas de recuperação econômica e passa a investigar, prender, julgar, humilhar e condenar inimigos da nação e corruptos. Então, a reforma agrária dele, que foi parte desse pacote de grandes alterações da China, consistiu em tomar as terras dos senhores feudais e distribuí-las para os camponeses. E acaba que milhões de senhores feudais morrem porque eles obviamente não tinham muito interesse em dar a terra deles de graça para os camponeses. Então, nós vemos então uma série de políticas bem tipicamente socialistas, que é a planificação da economia, o aumento do poder do Estado, porque como já disse no vídeo especificamente da União Soviética e da Revolução Russa dentro do Império Russo, a questão do socialismo é que ele é uma das fases para chegar no comunismo. Então, antes de não haver dinheiro e não haver governo, não haver Estado, não haver burocracia, você precisa ter muito Estado, muita burocracia
e uma economia extremamente planificada, ou seja, totalmente controlada pelo Estado. Todas as empresas de base e que são estratégicas, tipo água, luz, energia, internet, deveriam ser controladas pelo Estado, se bem que na época não tinha internet, mas hoje em dia seria basicamente isso, né? A internet tem que ser do Estado, o telefone tem que ser do Estado, a água tem que vir do Estado, o banco, o dinheiro, tudo que tem que vir do Estado, tudo que é essencial tem que vir do Estado e ser controlado pelo Estado, inclusive as terras que são distribuídas nesse processo, que é um dos principais valores marxistas, comunistas, que é você repartir a terra, dividir a terra entre os mais pobres. Então, nesse caso, os mais ricos acabam morrendo, no caso os senhores feudais, nessa distribuição. E a reforma agrária consistiu nisso. Também nós temos essa casca política de você investigar e prender os seus inimigos da nação e corruptos para, talvez, você use no caso dos inimigos da nação, muito provavelmente eram opositores do governo, talvez os nacionalistas que sobraram, com certeza os nacionalistas que sobraram, né? E no caso dos corruptos, pessoas mesmo que estavam roubando grana. No caso dos corruptos, não tem muito o que se falar, né? Mas o caso dos inimigos da nação é algo muito mais subjetivo, porque chamar alguém de inimigo da nação envolve tipo, uma investigação muito profunda para chegar nessa conclusão. O que eu imagino que não tenha havido nesse caso. Foram principalmente opositores, como por exemplo os nacionalistas. Então o Mao inicia os planos quinquenais, ou seja, planos de 5 em 5 anos, que tinham metas para desenvolvimento econômico do país. Isso já tinha sido feito na União Soviética e agora também era feita na China. E seu objetivo era principalmente dizer onde que tinha que melhorar as metas. Tipo, eu quero 5% de crescimento na produção de comida. Ou eu quero que meu déficit caia 2%. Então essas metas que tinham que ser cumpridas de 5 em 5 anos de todo e qualquer custo. Então, o seu primeiro plano foi relativamente bem sucedido. Mas o segundo plano era muito grande. Era um plano bem grande. E que ele chamou de Grande Salto à Frente ou Grande Salto Adiante, que começou em 1958, que foi um desastre de proporções gigantescas, porque não houve um planejamento econômico decente na criação desse plano, porque é necessário considerar que ele incentivou os camponeses a irem para as fábricas, para a indústria do aço, para industrializar a China. Tá bom, nada de ruim, até aqui. Mas só que tem que haver um planejamento nessas questões, principalmente porque quando você tira pessoas do campo, em uma sociedade que é principalmente de pessoas do campo, e que é gigantesca, tem mais de 1 bilhão de pessoas na China, quando você tira essas pessoas do campo, você diminui a produção de alimentos. E isso, aliado a condições climáticas ruins, pode criar uma fome de proporções gigantescas. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas saíram do campo, foram para as fábricas. E os que ficaram não foram suficientes, aliados também às condições climáticas um pouco ruins naquela época, acabaram não conseguindo produzir alimentos suficientes para todo mundo. E isso causou o que nós chamamos de Grande Fome de 1959 a 1961, que em estimativas um pouco seguras matou cerca de 30 milhões de pessoas. Então, essa Grande Fome deixou uma certa impopularidade de Mao Tse Tung, não é? Que é forçado a sair da presidência. Então,
Então, em 1959, depois desse fracasso do seu segundo plano quinquenal, Mao Tse-tung sai do poder, com o novo presidente fazendo duras críticas às suas políticas. E ele estava fazendo isso porque era a moda do momento dentro dos países socialistas, que é a chamada desestalinização que estava ocorrendo na União Soviética, que é basicamente eu criticar o Stalin, eu relegar todas as políticas do Stalin, eu começar a fazer políticas anti-Stalin, questionar o culto à personalidade de Stalin, questionar os gulags, questionar tudo que Stalin fez. Então, o sucessor de Mao Tse-tung faz isso, só que com Mao Tse-tung. Ele critica o culto à personalidade de Mao Tse-tung, ele critica os julgamentos que eram feitos aos inimigos da nação dentro desse governo de Mao Tse-tung. Ele critica os planos quinquenais de Mao Tse-tung e critica a figura de Mao Tse-tung como líder. Então, Mao Tse-tung, ele era um forte defensor e um forte divulgador da política da autocrítica e da crítica, que fazia parte do sistema marxista, leninista, se não me engano, que teve sua origem na União Soviética, que de fato é um pouco duro, porque isso é basicamente você apontar o dedo na cara da pessoa que você tem algo a falar contra, sua crítica, e essa pessoa acusada tem que fazer sua autocrítica, ou seja, dizer se ela está dizer se o que ela fez de errado, o que ela acha que fez errado, ou o que ela acha que não fez errado. Então na China isso foi muito divulgado mesmo, principalmente por Mao Tse-tung, que é a partir desse momento que se recusava a fazer uma autocrítica. Portanto, ele convoca os jovens a combaterem qualquer burguês ou qualquer um que tiver típicas práticas burguesas. Por exemplo, os professores que não seguem à risca a letra do pequeno livro vermelho, que foi um livro escrito por Mao Tse-tung, que resumia algumas das principais doutrinas comunistas. E os professores que fizerem a mínima crítica a Mao Tse-tung também são burgueses. Também as pessoas em geral que não concordarem com tudo que Mao Tse-tung fez também são burguesas e devem ser submetidas a essa autocrítica e crítica, que é você humilhar a pessoa no meio dessa multidão aí, e cada um deles levantando, ou pessoas escolhidas a dedo, levantando, apontando o dedo na cara dessa pessoa que está sendo humilhada e dizendo: você fez isso, você é um burguês, você não segue o livro vermelho de Mao Tse-tung, confesse. Aí a pessoa acaba tendo que ou ficar sendo humilhada por horas e horas, no que nós chamamos de sessão de luta, ou você simplesmente confessa que você fez tudo de errado e sai só com seu ego machucado. Então nós chamamos isso de Revolução Cultural Chinesa, que vai durar de 1966 a 1976. Então, em geral, essa vítima da sessão de luta era forçada a admitir esses diversos delitos diante de uma multidão de pessoas que abusavam verbal e fisicamente dessa vítima, até que ele confessasse. Como eu disse, você é humilhado até você confessar. De qualquer forma, você vai sair machucado, física ou emocionalmente. Então isso levou à perseguição e destruição da maior parte do sistema educacional chinês, considerado como um dos maiores retrocessos educacionais em toda a história da humanidade, principalmente porque os professores eram julgados por sua fidelidade ao grande líder Mao Tse-tung, e acabava que não pelo seu caráter de educação, no sentido de se estão ensinando direito, se 2 mais 2 é 4. No caso, eles eram julgados por não serem fanáticos pelo grande líder Mao Tse-tung. E acabava que o sistema educacional chinês acabou ficando meio destruído nessa época.
Então, após a morte de Mao e a morte do sucessor de Mao Tse-tung, a Gangue dos Quatro, ou seja, quem começou a liderar a China a partir de 1972, quando assassinaram o sucessor, ou porque o sucessor de Mao morreu sob circunstâncias um tanto quanto suspeitas. Mas isso também é um amplo debate sobre isso, principalmente que havia muitos interesses em tirar da jogada o sucessor de Mao Tse-tung, e ele caiu num acidente de avião, né? Então, de fato, circunstâncias muito suspeitas. Sendo que essa Gangue dos Quatro, que assume em 1972, ela intensifica essa perseguição a todos os que não são a favor de Mao Tse-tung. Mas isso acaba em 1976, quando Mao Tse-tung morre, então a Gangue dos Quatro também sai do poder. E a Revolução Cultural Chinesa acaba com Deng Xiaoping assumindo em 1978, iniciando essa reforma da China para um caminho um pouco mais liberal na economia, iniciando esse modelo econômico que a China adota até os dias atuais, que é um certo pragmatismo econômico, que é um pouco liberal, um pouco planificado, é uma mistura. O próprio Deng Xiaoping defendia muito essa ideia de misturarmos os valores liberais e os valores socialistas da economia, conciliar os dois, fazendo uma economia que não é que não é libera geral total, ou seja, tudo na mão da iniciativa privada, mas que também não é tudo na minha mão, que também não é tudo na mão do Estado. Então, algumas áreas foram estatizadas e outras áreas foram liberadas para empresas privadas, que em troca forneciam esses esquemas dos seus produtos. Aí nós chegamos nesse momento da China abrir suas portas para diversas empresas a preço de banana. E por isso que hoje em dia nós temos esse Made in China, né? Tudo que você vê vem da China, porque lá no começo Deng Xiaoping fez essa política de vender a China a preço de banana e deu certo. A China é a principal exportadora porque o custo da mão de obra, ou seja, o salário que você paga para as pessoas que fazem os seus produtos, é muito pequeno se comparado a outros países, principalmente que a mão de obra na maior parte não é muito qualificada, ou seja, não tem uma formação superior, na maioria das vezes só ensino médio, em alguns casos nem isso. Em outras palavras, na China é muito barato você contratar pessoas para fazerem seus carros, seus celulares, as peças do seu computador, os seus óculos. Os componentes essenciais de tudo, em geral, são muito baratos de se fazerem na China. As cargas tributárias também são uma maravilha. Então acaba que a China sai por cima com Deng Xiaoping devido a essa política um tanto quanto pragmática com relação aos modelos econômicos liberais e socialistas. Então esse foi o vídeo sobre a Revolução Chinesa. No próximo vídeo eu estou planejando